Meus amados, no Pode com Mara Cedro de hoje, no nosso estúdio aqui na Avenida Paulista, a gente está recebendo uma pessoa incrível. Olha, gente, mas o currículo dessa mulher é tão grande, que eu não sei se os meus 67 anos de idade, realmente eu consigo guardar tudo aqui. A nossa querida amiga, essa empresária, essa escritora, e ela vai se apresentar, Deise Tavares, mãe do Alan Tavares, que é um cantor que em breve estará aqui conosco. Tem um netinho, uma filha maravilhosa, uma família incrível. E como eu digo para todos vocês, para vir aqui, pagando ou não pagante, para mim eu recebo, sabe como? Quem tem caráter. Quem não tem caráter, não tem vez. Desculpa. A palavra é sua, minha querida. Deus, Mara, muito obrigada, viu, pelo convite. Fiquei muito feliz. Obrigada. Agradeço de coração esse espaço aqui, gente, coisa maravilhosa. Eu venho acompanhando todos os podcasts, todos, Deus gente. tem me abençoado. Tem abençoado e abençoa mais ainda quem acompanha ele diariamente. Eu tenho visto todo, eu não perdi um ainda. Ai, que maravilha. E eu lá no Insta comento, vocês também comentem bastante. E assim, né, gente, eu conheço a Mara já há alguns anos. Põe anos que as pessoas nisso. não sabem disso, mas já vai falar para os seus 14 anos. Ou mais. Vou falar o mais. tempo, né? Ou mais. E eu conheci a Mara através do meu filho. Foi o Alan Tavares, cantor maravilhoso. Cantor maravilhoso. Muito obrigada. Ele estava começando a carreira, né? Exato. Depois de 14 anos, hoje ele... Eu não posso nem dar um spoiler aqui, porque é segredo. Mas assim, pequenininha. Ele vai vir, né? Daqui um tempo ele virá o podcast, vai contar todas as novas para vocês. Tem feito shows maravilhosos, shows com 5 mil, 10 mil pessoas. O prefeito Ricardo Nunes, posso falar do prefeito, que é maravilhoso. Imagina, ele Regina, a nossa Regina Carnovale. A Regina, a Andréia Souza, nossa secretária de Cultura maravilhosa. Fantástica. Cecel Trajano, que é um supervisor de cultura, né, na região sul, também maravilhoso, tem feito trabalho muito bom na subprefeitura, onde ele exerce. E assim, contrato em cima de contrato, shows em cima de shows, e Alan Tavares sempre está lá. E vou dizer uma coisa para vocês, tem gente que fala, o show... mas deve ganhar muito bem. Não, gente, é de coração. Ele fez a vida inteira shows gratuitos para ajudar a comunidade, para dar essa força, né? Hoje, merecidamente, ele é contratado pela prefeitura sempre que pode, né? E o trabalho, ele é reconhecido. E, se Deus quiser, ele vai estar aqui. Eu não vou falar muito mais em porque breve, eu não posso, Mara. Mas eu posso, gente. O Alan Tavares, gente, bom, em primeiro lugar, para mim pode ter 10 universidades, a pessoa pode ser o melhor ator, o melhor cantor, a melhor médica, o melhor juiz. Para mim importa, em primeiro lugar, se a pessoa tem uma índole boa, se tem um caráter, é o que eu falo, bato na mesma tecla aqui com vocês já há algum tempo. Eu acho que assim, primeiro, de uma família incrível, um DNA que é DNA abençoado por Deus. E ele, há muitos anos atrás, ele fez um show, não só quando a minha neta, a gente estava fazendo, né, o chá de bebê da minha neta Liz Souto Cedro Ferreira, a coisa mais rica que Deus pôde me dar, vai fazer 6 aninhos agora, dia 17. Ele fez um show maravilhoso no chá de bebê. Foi incrível. E depois meu filho também, com a empresa, a Oak Capital, contratou ele, não é verdade? Isso mesmo. E assim, na época eram quase 80 e poucos funcionários, na época. Fez um show maravilhoso, que todo mundo ficou assim, boquiaberto. Fez da empresa, não é verdade? E olha assim... reconhecido por nós, muito reconhecido, merece ganhar muito mesmo, porque o menino, além de ser bom caráter, é bonito, é lindo, é simpático, é carismático e canta e encanta. Então, olha, daí vocês aguardem que em breve ele estará aqui conosco. Hoje é a nossa querida Deise. Quero que você se apresente e fale do seu currículo, por gentileza. Sim, vamos lá. Eu trabalhei 40 anos para o governo do estado de São Paulo, né? Passei por várias fases, né? Hoje estou aposentada, fui capacitadora de coordenadores, diretores, supervisores de ensino. Trabalhei muito tempo com alfabetização, com a Thelma Vaz, trabalhei com os projetos da Emília Ferreira aqui no Brasil, né? Na época do construtivismo, quando o governo queria implantar, naqueles anos, em 1990, né? Tentou implantar, infelizmente
o processo é muito longo, tem que ter uma aprendizagem enorme e investimento alto. Nós ficamos vários anos aí tentando alfabetizar os alunos por esse método, ensinando os professores, mas o método tradicional continua em vigor e estão mudando cada vez mais, né? Eu saí de toda a rede, trabalhei muito, era de 6 horas da manhã à meia-noite, eu tinha mais de 3 turnos, trabalhei na sala de aula raiz, com as crianças, com adolescentes, com universitárias, né? Saí da educação, me aposentei, veio a Covid, né? Veio o meu luto do meu marido, que era um dependente químico. Fiz um processo de conhecimento para poder entender como eu tinha que lidar com a doença minimizar dele. também as nossas dores. Entrei para a organização www.amoresigente.org.br, que é uma ONG que cuida de dependentes químicos, fundada pelo padre Haroldo Hans, né? E a dona Mara Menezes, que mora em Campinas hoje e tem a sede lá. Fiquei muito tempo com eles. Até hoje eu sou membro, mas eu deixei de frequentar por conta dos outros afazeres que eu tive, né? E que eu resolvi desenvolver ao longo desses anos. Ele faleceu em 2019, tentou a recuperação. Dependência química não tem cura, viu, gente? Não tem cura, tá? Graças a Deus, meus filhos, meus netos, eles tiveram exemplo. E hoje eles não fazem uso de substâncias. Olha, nunca fizeram, os filhos nunca fizeram. É uma bênção de Deus, né? E eu posso dizer isso porque eu conheço muito bem a família. É uma história bem complicada. Ele foi interno em clínicas. Nós tivemos aí todo um aparato, né? Na recuperação. Depois veio o câncer, né? Do esôfago, porque o câncer do esôfago é aquele que vem quando a pessoa ela ingere muitas substâncias, fumo, tabaco também. Faz acontecer todas essas doenças dentro do organismo, seja o cigarro, seja hoje que é o narguilé, hoje que é o vapor, né? Que isso faz um mal tremendo, sabe? Então, assim, eu lutei, eu fui fazer muitos cursos livres para poder entender como era o processo. Fui voluntária há muitos anos no Amor Exigente, virei coordenadora, que tudo que eu entro, eu acabo virando coordenadora ou alguma coisa que eu consiga passar para as pessoas aquilo que eu aprendi, né? Então, foi muito interessante porque, assim, ele faleceu, uma dor muito grande, a perda, o luto é muito grande para nós, né? Depois de um mês, a minha mãe faleceu também, mas foi de pneumonia. Depois eu perdi muitos entes queridos na Covid, né? Muitos todos amigos, nós, né? Mas enfim, todos nós. Né? Todos nós. Tive Covid no final de 2020, fiquei 35 dias internada, enfrentei uma UTI, entubada, não falava, não andava, fiz fisioterapia, voltei, né? Tive que superar o luto, porque o luto ficou 1 ano, eu não tive tempo de ter essa superação. E o que aconteceu? Eu voltei. Tive uma terapeuta maravilhosa que me acompanhou, inclusive a gente estava falando dela, né? Doutora Ételis Mazieiro, maravilhosa, e que me deu todo esse respaldo, né? Para que eu pudesse voltar com as minhas atividades. Depois de eu me aposentar, o Estado me deu aposentadoria, porque não tinha condições, né? 40 anos de trabalho no setor, né? E depois doente, falei, não, vamos parar. E eu não parei. Eu me reergui, eu me reinventei. Hoje eu trabalho na Associação Comercial de São Paulo. Eu sou coordenadora. Qual distrito? Da Distrital Centro-Sul. Centro-Sul. Que fica ali na Vila Mascote, sim, região do Jabaquara. Perfeito. Né? Nosso abraço, nosso carinho a toda a Distrital lá. Centro-Sul, ao doutor Osmar, que é o nosso novo superintendente. Né, aos conselheiros, às mulheres guerreiras. Eu sou do Conselho da Mulher Empreendedora. SEMEC. É o SEMEC, sou responsável por esse setor lá. Nosso setor hoje tem 150, 160 mulheres. E entre as distritais, é uma das distritais que mais todas se destacam, viu? Para uma não ter ciúme da outra. Muito ativas, porque né? eu conheço todas as coordenadoras e eu gosto muito de todas. Cada uma tem sua especificidade, Exato. tem o seu jeito de ser, tem
a Justus, a nossa amiga que veio, né? Já fez o podcast. Eu conheço várias. Tem a Magda Valadão, né? Então tem várias que a gente conhece e que fazem parte do SEMEC. A Ana Cláudia Badra Cotari. Maravilhosa, o nosso abraço, o nosso carinho. Em breve nós estaremos com o Liberdade para Empreender no Clube Monte Líbano, que será um evento grandioso todos os anos, e esse ano vai ter de novo. Então tem que entrar lá no site para ver as vagas, se ainda tem, porque estavam quase que esgotadas já para o mês de novembro, incrível, né? Maravilhoso. Então, eu tenho lá muitas atividades sociais, nós fazemos campanha do agasalho, nós temos a campanha de Natal agora, que vai ser a campanha das crianças, né? Nós temos a campanha do câncer, do Amor em Mechas, da Débora, que é maravilhosa, né? Então, nós temos muitas campanhas. Fora as campanhas, nós temos as atividades culturais na Distrital Centro-Sul, né? A Distrital Centro-Sul, ela tinha, assim, 12 mulheres. E hoje nós estamos com 160. Olha que, e as reuniões geralmente ativas, muito ativas. São. Eu elegi agora, eu falo que tudo nós, é um grupo, né? Porque esse negócio de falar eu sozinha não Ninguém faz nada sozinha. Nós elegemos um conselho de mulheres que não tinha nessa proporção. São 30 mulheres, elas receberam o certificado essa semana, né? Em breve estarão recebendo o PIN de homenagem. E assim, todas trabalhando, todas empreendedoras, todas, cada uma tem... Atuantes, né? Quero colocá-las agora nas campanhas sociais, já ajudava, agora vão colaborar mais ainda, porque já tem aquela vontade, puxa, agora eu sou conselheira, né? Mas quem não é conselheira, eu falei na reunião essa semana, um dia vai ser, né? É só assiduidade, ter caráter, ser uma pessoa do bem. Assiduidade e principalmente ação, porque não adianta ter assiduidade. Eu, pelo menos, eu prefiro estar só do que mal acompanhada. É o que eu digo sempre, gente. Assiduidade e ação. A gente tem um cérebro que Deus nos deu, um cerebelo, para que a gente possa usar e dizer, olha, vamos somar, vamos multiplicar cada vez mais. Porque nós temos um mundo imenso, um mar de possibilidades, e que todos nós, a gente não pode ficar esperando a outra cutucar. Nós temos que estar na ativa. O que eu posso proporcionar para Deise Tavares e para o grupo de lá do Centro-Oeste, não é isso? A humildade é muito importante. E aprender é perguntar, olha, eu quero aprender, eu sou uma eterna aprendiz. Às vezes a pessoa chega lá no grupo e fala, não, mas eu estou aqui, aqui eu vou, em pouco tempo, eu já vou fazer. Não é assim, é a humildade. Chegou lá com humildade, né, querendo aprender, aceitando o que a gente tem de bom para elas. Ensinar. Né? Procurar, sabe, se envolver, fazer o seu network, mas o seu network verdadeiro, eu falo. Porque tem gente que faz network que não é verdadeiro. Saindo daqui. Tem que gostar do que faz, do que vende, do que oferece. Se a pessoa está lá e não oferece, ela não gosta do produto dela, como é que ela vai passar para os outros? Não vai para frente, gente. Pare, porque não vai. Uma coisa que eu sempre digo, sabe, minha amada, é o seguinte. Eu sou 67 anos, você me conhece há muito tempo. Fiquei de 23 para 24 anos na TV aberta São Paulo. A gente está aqui com uma outra emissora da Paulista, que a gente está em negociação, fora o nosso pódio com o Mara Cedro. Eu, com 67 anos, estou aberta a aprender. A gente tem que aprender sempre, a cada momento, a cada segundo. Mas, assim, não adianta ter 10 faculdades. O que interessa é você ter um coração. Quando você fala, falar de dentro. Porque tem gente que fala para agradar o outro. Eu tenho que atender ela é minha amiga, mas eu tenho que atender ela aqui e fazer de conta que está tudo lindo, tudo... Não, eu discordo, a gente soma, a gente multiplica e a gente fala para uma, para outra o que a gente pensa para crescimento, porque eu não sou mais que ela, nem ela menos que eu, nós somos... Olha, a gente multiplica saberes, nós multiplicamos saberes. Então, que seja de qual instituição for, entre em ação, tenha realmente essa humildade. Deise, eu não sei, me ensina. Quem mais que eu posso aprender? Só quem pode ensinar mais é ele lá em cima. Não, mas eu estou dizendo, todas as mulheres que se achegarem, seja a instituição que for, aqui, lá no Centro-Oeste, enfim, aonde for, se você realmente tem um coração valoroso, um coração aberto, nós podemos, Deus nos capacita a aprendermos tudo.
Sim. E temos mulheres incríveis como a Deise, que pegam a gente pela mão e levam ao saber. Então, Mara, como eu estava dizendo para você, eu depois, quando eu descobri e entrei dentro da associação comercial, eu não parei. Eu fui me graduar. É importante estudo, Sim, lógico. Muito importante, mas você não pode ficar só naquilo. Você tem que ter a prática, porque não adianta ter teoria, só teoria, você não ter na prática o que você quer fazer. Porque você não vai aprender, Não. né? E eu fui fazer graduação, eu fiz gestão pública, gestão privada, fiz gestão de terceiro setor, que são Bárbaro. as clínicas terapêuticas, são as ONGs, né? Que são muito importantes. Fiz educadora social, porque é diferente de pedagogia, Sim. é diferente de magistério. Tá? Então, eu tive que fazer outras orientações para eu poder entender o que eu estava fazendo ali. Porque a gente como líder ou responsável por alguma coisa, nós não podemos estar à frente de um trabalho se você não entende, Não se se você não sabe capacita. fazer. Sim, com Porque certeza. tá cheio de líder por aí que fala que faz e acontece, tá por aí na mídia, né? Porque eu sou líder, mas ele não entende nada. Como você vai capacitar, como você vai orientar as pessoas sem você saber na prática, não é? Exatamente. É por aí mesmo, né? Não acontece nada se você não coloca a mão na massa. Não adianta querer ser presidente. Com amor. Ser líder, eu sou isso e aquilo, se você não põe a mão na massa. Exato. Para depois mostrar para a pessoa que está entrando que é aquilo ali, a pessoa tem que fazer também. E que dá resultado, gente. Campanha social nós tivemos, campanha do agasalho. Eu bati 3 anos de campanha do agasalho, assim, nós tivemos, inclusive, ganhamos um prêmio do governador Tarcísio, né, da campanha do Sul. Trabalhei junto com o Emerson, é um dos nossos patrocinadores. Posso falar a empresa? Pode, à vontade. A empresa Filadélfia, né? Que deu todo o respaldo, deu o galpão, os caminhões, junto com uma ONG, que também ajudou bastante. Tivemos uma empresa aérea que nos ajudou também. E assim, nós batemos chegamos a quase 120 toneladas em São Paulo todo. Olha que uma bênção. distrital pequenininha, um ovinho. Mas a gente não ninguém é pequenininho. Só que eu não estou competindo, tá, gente? Senão a pessoa fala, não está competindo, não. Não. Mas aí o governador... Dando um exemplo. Recebemos o prêmio lá no Círculo Militar. Foi lindo, foi um evento maravilhoso no jantar, que ele recebeu o prêmio, né? Representando a nossa distrital Centro-Sul. Das toneladas que nós conseguimos. E nós batemos 2 anos, né, também, um número bem menor, que foi aqui para a capital, de 10 mil agasalhos doados, sapatos, né, 10 mil. Esse ano nós estamos atingindo já os 4, 5 mil, né? Foi menos esse ano, mas foi de coração, mas batemos novamente. Gente, então, o importante é o quanto você emprega na sua ação de amorosidade. Gente, não é competição. Quando a gente fala de número, é pra ação gente real. Ação que as real. pessoas também façam igual. Exatamente. E que elas corram atrás, porque esse frio que está aí não é brincadeira, gente, não é brincadeira. E falta roupa, viu, gente? Falta cobertor, falta roupa. E muita gente fala, não dou porque eles jogam fora ou eles vendem para comprar droga. Não importa, gente, a gente faz a nossa parte. Fazemos a nossa parte, né? E depois aí as autoridades públicas que façam a parte deles para ajudar essas pessoas. Não sei como estão fazendo, se estão fazendo. Tem muitos grupos fazendo coisa boa aí, sim. Tem organização pública fazendo coisa boa. A gente só fala do negativo. Mas tem muita gente coisa trabalhando. Boa. O brasileiro, muito empresário trabalhando. Muita gente doando. boa, com certeza. Gente. É bom lembrar isso, porque a gente tem um país rico, um país maravilhoso, um país onde a gente poderia estar 1000 vezes melhor, não é verdade? Eu peço aí aos nossos líderes, não é verdade? Que olhem, gente, olhem um pouco para dentro de si, sintam-se, sabe? Olha, é com Deus, não é só com o povo brasileiro, não é só com a nossa nação. Tudo que a gente faz aqui, você pode estar certo. Nós não somos Deus, nenhum de nós, mas muitos se consideram deuses. E a gente vai prestar conta. E aí não adianta a gente mandar o dinheiro para fora, não adianta a gente fazer, sabe, nada de... Mas absurdo. É uma coisa absurda o que tem acontecido. Então, repense, se você tem uma família, se você tem pelo menos ainda uma nesguinha de amor próprio,
uma nesguinha, não precisa ser muito, não. Se respeite, porque se você não se respeitar, o que você tem feito, o que você acha que é, nossa, ninguém me para, eu sou imparável. Querido, na hora que realmente Deus chamar, eu quero ver como é que vai ser. Porque a gente não está aqui por acaso, a gente não está aqui, a gente não só veio para, sabe, se alimentar, fazer sacanagem e, de repente, achar que vai sair totalmente ileso. Espere, faça uma reconciliação consigo mesmo, com Deus, peça perdão, veja o que você tem feito, sabe, a uma nação inteira. Eu não dou nome aos bois, mas você que tem aí uma mente que assim acha, não, eu sou o dono da verdade. Vê se realmente isso vai te levar aonde, porque todo o dinheiro do mundo não compra, sabe o quê? O nosso pedacinho lá em cima. Porque vai chegar um momento que não adianta. Você não vai ficar para a raiz, gente, para a vida toda. Isso aqui é uma passagem. Então, em primeiro lugar, caráter. Se não tiver consigo, não vai ter com os outros. E mude suas ações enquanto é tempo. Porque na hora que o tempo que falar, venha, não adianta. Todo o dinheiro do mundo não vai comprar a sua vida. Não, então, por favor, porque o nosso país é lindo. Olha, quantas ações a nossa SEMEC tem. Eu falo que é nossa, né? A nossa SEMEC, sabe, essas mulheres que se dedicam, essas mulheres que, assim, meu Deus do céu, tem a vida delas, não precisam estar correndo atrás de ninguém, mas elas doam de coração aberto, pois né? Então, além do SEMEC, eu fui convidada o livro? A participar. Tem o livro. Mas eu fui convidada a participar do Lions Internacional, Lions Clube. Entrei e falei, bom, quem já fez... Eu trabalhei com voluntariado a minha vida toda, a verdade é essa. Mesmo sendo professora, raiz, desde os meus 15 anos, eu pulava o muro da escola para ajudar a comunidade. Meu pai queria morrer comigo, porque em vez de estudar eu pulava um muro para ajudar o outro. Olha que bênção. E levei surra embaixo do chuveiro por causa disso, viu, Mara? Meu pai, uma pessoa maravilhosa, me deu uma aprendizagem de educação, minha mãe europeu, uma pessoa maravilhosa, minha mãe brasileira, mas assim, é uma educação fora do comum e eu agradeço a Deus por ter eles como os meus Gratidão pais, eterna. Né? Mas eu dei muito trabalho para eles nesse sentido. Mas eles se sentem orgulhosos. Eles trabalho, né? E ajudei muito a comunidade onde eu morei. Meu pai loteou praticamente a região onde eu moro todinha, junto com italianos e turcos. Foram eles que lotearam. E na época eram casas populares. Hoje tem prédios, hoje tem avenidas, né? As pessoas se esquecem muito das coisas, né? Hoje são outras pessoas que comandam e assim, a vida que segue, né? Eu mudei da onde eu estava, do lugar onde eu nasci, né? Fui um pouco mais para frente, um bairro mais adiante, né? Mas nunca esqueci daquela comunidade, sempre ajudei, sempre que eu posso. Hoje eu já ajudo outras em São Paulo, na capital, em outros lugares. É só chegar, olha, vamos lá. Hoje eu faço através de instituições como o Lions, como o SEMEC, né? O Lions é uma instituição de organização mundial. A nossa equipe hoje está em Orlando, hoje. Eles tiraram foto no aeroporto, mandaram para mim. Estão lá, né? Estamos em Orlando, porque é a posse do nosso governador. Certo. Assim como o Rotary Club também agora tem as posses, né? Perfeito. Essa semana, o Lions também tem as posses, a posse do nosso governador. Eu sou do Lions Pompeia, Distrito LC2. Então, ele está em Orlando para receber, né, essa condecoração. Perfeito. E que ele vai assumir a gestão, já assumiu. Tomar posse, real. 2025, 2026, enfim. Então, nós temos uma equipe lá em Orlando. Esses membros do Lions, eles trabalham com algumas causas mundiais, que são a diabetes, a visão, a miséria e a fome, né, o meio ambiente, que são causas mundiais. Então, as equipes de Lions, elas trabalham no mundo inteiro. Qualquer país que você for, e você falar que você é um membro do Lions, você está lá para ajudar, nós temos pessoas que te acolhem, e a gente tem até onde ficar lá para poder ajudar as causas humanitárias. Até no meio da guerra, se a equipe aceita, vamos para lá, entendeu? Então, é um trabalho muito grande. O Lions tem muitos e muitos anos, tem desde 1960 e... Trabalho belíssimo. Muito, surgiu nos Estados Unidos e hoje tem no Japão,
em vários países, né? Então, aqui em São Paulo nós temos grupos fortes também, em cada região nós temos um grupo, o meu grupo é o Pompeia, nós não temos na Zona Sul ainda, e porque às vezes é melhor você ter um grupo forte Sim, do que com você certeza. montar vários, né? Então nós temos a equipe que também fazem campanha do agasalho, em parceria com a associação também, consegui fazer essa junção. Eu era voluntária, fui GST até há pouco tempo, né? Que é do grupo de serviço responsável, e hoje vice-presidente, né? Nossa, e além disso, nós temos também o livro, por favor. Vice-presidente. Aí nós temos o livro, né? Porque é assim, né, em toda essa minha caminhada, né, eu sempre gostei de deixar o exemplo. E eu pensei, como que eu vou fazer isso? Bom, os exemplos positivos que a gente tem que deixar para as pessoas, né, negativos a gente deixa guardado e esquece e não faz mais, pronto, acabou, morreu. Mas aí comecei a escrever colunas de revistas, escrevi colunas para o Amor Exigente, para a revista do Amor Exigente, que é da ONG das Famílias Dependentes Químicos e Prevenção. Escrevi algumas colunas para eles, né, com muito carinho, porque eu tenho eles no meu coração hoje, nossa, nem... E fiz revistas para várias editoras aí, né? E aí decidi escrever um livro. Eu falei que eu ia escrever um livro, né? Ah, estou sabendo dessa história toda. Faz favor. Que era a biografia. Falei, bom, vamos escrever. Eu tive um produtor maravilhoso, Rodrigo Stuck, que me acompanha até hoje, né? Nós temos uma relação profissional muito boa, até de amizade, né? Quem não tem as desavenças, quem não tem, mas a gente se dá muito bem. Eu e o Sérgio. O Sérgio aqui está comigo há mais de 10 anos. Então. E às vezes ele quer pegar no meu pescocinho, eu no dele, mas a gente se adora, a gente se respeita, a gente chega a uma negociação. Olha, isso aqui eu não gostei, isso aqui eu achei legal. A família toda faz parte da minha família. Então, assim, isso é a vida. É você realmente valorizar uma pessoa, saber... Ele é um amor. Né? Ele foi um anjo que caiu na minha vida. Uma pessoa eu conheci ele. Eu conheci. Então, maravilhoso. Eu conheci na Associação Comercial, que é nosso parceiro. Aí ele me aqui, ó, incentivo, né? Eu pensei, falei, vou escrever o livro. Esse livro eu presenteio para algumas pessoas e tá tudo certo, vai ser uma maravilha, né? Mas para minha surpresa, o livro rendeu muito. Assim, rendeu porque as pessoas adquiriram o livro. Quando eu faço as palestras, levo o livro, todo mundo, não fica um sem levar o livro, né? Então, nós fazemos a venda e também dou o livro, mas eu dou o livro para instituições, né? Porque também a gente não pode dar, né? Porque tem um custo isso. Trabalho, né? Eu ganhei o meu, o Sérgio também. Nós temos aí pessoas... Então, e é assim, então, no meu trabalho das palestras, quando eu vou em instituições, empresas, né? Lá nós vendemos o livro e, conforme a situação, nós doamos o livro também, né? Já foram várias edições, tanto que a Mara Mara, você está sendo agora agraciada pelo livro. Não, eu fico feliz, desde que foi lançado o livro. Foi ano passado. O ano passado. Ela falou, Mara, teu livro. Eu falei, olha, eu sou de casa, eu faço parte. Então, assim, nas minhas orações, às vezes, nem sempre a gente pode estar junto da forma que nós gostaríamos, não é verdade? Não dá Mas tempo. A felicidade de saber realmente que é mais um sonho realizado e é um legado. Não dá tempo de ver a Mara. Por quê, gente? Porque a Mara tem também as entrevistas, né? Os eventos maravilhosos. Externos. Em alguns eu estou. E quando eu estou com a Mara nos eventos, é um abraço, beijo, oi. E mal pode. Porque não dá tempo. Estamos trabalhando, estamos nos divulgando também. Porque network, eu trabalho com network, viu, gente? Lá com as meninas, né? E eu sempre falo, network é em todo lugar. É em todo evento que você está. Mas com quem... Uma coisa, eu acho que você propõe isso a elas. Eu proponho sempre. Network é muito importante. É de suma importância, é de vital importância. Mas eu digo, se aquela pessoa presta... Se aquela pessoa... Porque eu vou me informar. Vamos supor, a Deise chega para mim e diz assim, Mara, eu vou te mandar uma pessoa maravilhosa. Tem, olha, 4 universidades, é isso, é aquilo. Olha, pode entrar com apoio... Tem título, tem cargo. Gente, né? Pode entrar com apoio como for. A Deise caiu. Temos que... Olha, não, porque a pessoa vai entrar com apoio de tanto aqui. Lógico que eu preciso, porque isso aqui é negócio. Não é verdade? Nós estamos em plena Avenida Paulista. O aluguel não cai do... Não é verdade? Aliás...
para cair alguma coisa do céu mesmo, só por permissão de Deus. Né? Tem um custo, tem funcionário, tem café, tem toda uma manutenção. Então, assim, as pessoas às vezes acham e querem. Acham não, porque a pessoa não é boba, sabe que tem um custo, mas vem a primeira, quer vir a segunda, a terceira, a quinta e acha que se paga com saliva. Nada se paga com saliva. Chegou o dia do contrato, tem que. Funcionário também, aliás, graças a Deus, está até adiantado, né, Sérgio? Sempre combinamos o adiantado, antes de receber no final do mês, ele vai recebendo, a cada 10 dias ele já recebe adiantado. Porque aí e ele também fica satisfeito. Então, eu acho que isso, gente, você que às vezes me liga e fala, não, Mário, olha, tem uma pessoa que ele quer entrar, a pessoa quer entrar, a pessoa é de não sei de onde. Eu quero saber tudo dessa pessoa, porque eu preciso aqui dentro, mas eu quero saber o caráter, a procedência, sabe? Porque eu não quero nada que não seja uma pessoa que tenha, primeiro, compromisso com Deus, compromisso com a família. Se você não tem compromisso com Deus, com a família e consigo próprio, gente, eu não quero ao meu lado, sabe por quê? Que caráter é esse? Às vezes fala, Mara, mas você toca muito nesse assunto. O meu network é fantástico, graças a Deus nós temos, né? Mas aquilo que não presta, que eu vejo, não dá valor. Eu não acredito que tenham. Bom, então quem é que tem acima de nós? O mundo hoje ele é cruel. Porque às vezes você pensa que você está conhecendo uma pessoa ali naquele momento que ela é daquele jeito e nos bastidores não procede nada daquilo que é. Então tem que também tomar muito cuidado com essa questão do network. Isso eu oriento também. Eu falo, gente, tomem cuidado. A vida toda, gente. Porque tem títulos, tem cargos, muita fala, aquela arrogância, aquela prepotência, e no fim não é nada daquilo. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, a gente tem que pesquisar as pessoas antes. Você se apresenta, você conheceu naquele momento? Vai pesquisar nas redes sociais, vai dar uma olhada no que ela faz, qual é o produto que ela oferece, se ela realmente faz, se ela é capacitada para aquilo, tem condições pelas redes sociais de saber, viu, Mar? É uma pesquisa grande. Não só pela rede não, viu, mas gente? Tem, né? Então, é isso. Bom, aí veio o livro, né? E o livro Quebrando Paradigmas, que foi meu primeiro livro. Por que é o Quebrando Paradigmas? Eu digo porque aqui eu relato momentos, né? E histórias desde da minha biografia, né? Até os momentos da minha relação com a dependência química e relações familiares, né? A relação que me fez conhecer esse mundo da dependência, da codependência das famílias, da codependência da mulher, que é muito importante. No livro tem tudo isso. Depois, no livro, eu ainda falo do empreendedorismo feminino. No final do livro tem exercícios para as pessoas. O livro serve para homens e para as mulheres, tá bom? Porque muita gente achou que eu ia fazer um livro só para as mulheres. Não, eu fiz para todo mundo. Serve para adolescente. Meu neto tem 18 anos, por exemplo. Tem exercícios maravilhosos ali no final que ele pode estar respondendo e ele pode fazer a reflexão dele enquanto ser humano. Por que ele está aqui? Para que ele está aqui no mundo? E o que ele pode fazer para melhorar? Tanto para ele quanto para o próximo, né? Então, tem exercícios no final do livro que ajudam bastante. Muitas pessoas internadas em hospital, pessoas que eu conheci ao longo desse trajeto desses meses, que levaram o livro de cabeceira, tá? Eu tenho uma amiga que levou o livro de cabeceira e leu no hospital. E ela saiu de lá e ela falou, eu vou colocar esse livro todos os dias do meu lado e vou lembrar que eu saindo daqui, eu quero ser outra pessoa, eu quero mudar. E se não mudar, eu quero me reorganizar para eu poder ficar cada vez melhor. Entendeu? Então, o livro... Ele toca. As pessoas começaram... Coração, toca a mente. Que bom. Então, assim, não é um livro grande, tá? É um livro com poucas páginas. Se lê numa noite, se lê... Um livro com letras grandes, para pessoa que tem problema diabetes e a visão, né? Eu tenho diabetes, viu, gente? Tipo 2. Tento me cuidar. Às vezes a diabetes a gente toma remédio, mas o estresse também prejudica bastante, né? O estresse e a ansiedade prejudicam bastante. Mas a ansiedade, eu já discuti isso até com um médico psiquiatra, porque assim, a ansiedade, gente, porque tem muita gente que está sempre morta, né? Acorda morta, vai dormir morta, é uma preguiça, sabe, gente, e eu acho que a ansiedade, ela faz com que a gente caminhe
Porque eu tenho observado muito várias pessoas que eu deixei até de atender, e são pessoas amigas quando eu tinha 17, 18 anos, mas que faz até mal pra gente, porque a pessoa liga pra você morrendo. Tá sempre, mas eu quero um trabalho, mas é longe, é frio, é distante, tá chovendo, aí eu tenho que pegar o carro. Então, gente, aquilo que nos faz mal, porque a gente quer ajudar o próximo, é óbvio, mas também não venha se achegar a mim para tirar a minha energia, a minha força, a minha vitalidade que Deus me dá, porque aquilo vai sugando a nossa energia, porque tem gente que até no telefone, pode reparar, Deise, eu tenho uma sugestão para isso, Mara. E é vai o que eu se falo para tratar, as não minhas... me liga mais. Para mim, a sugestão é essa. Não, A minha sugestão é essa. Procure e pesquise grupo de mulheres para vocês participarem, porque hoje em dia tem vários grupos, né, de todo tipo. Tem as mulheres solidárias, nós temos as mulheres em sintonia, nós temos as vozes das mulheres, que agora vem com um evento aí muito bacana, que eu estarei presente, né? Da nossa querida Lucy Justo, da nossa Roseli Berni Ugolini, vai ser palestrante. Todas lá. Grandes mulheres, gente, vai ser dia... dia 16 de agosto. 16 de agosto. É na FAC, no bairro do Ipiranga. Exato, né? exato. Tem que fazer a inscrição, entrar no link... Vozes Mulheres, entra no link, né? E vou estar fazendo a cobertura. Vou estar fazendo a cobertura. Então, tem muitos grupos. Pesquisem as paróquias. Pode ser evangélica, pode ser católica. Tem grupos de mulheres, viu? Tem pastorais, sociais, né? Trabalhei muito em pastoral também, viu? 15 anos em pastoral. Eu acho muito importante que a Deise está falando. Então, não fiquem ociosas dentro do quarto em casa, só no celular. Né? Porque o celular, ele mata o cérebro da gente. Ele é bom, muito bom, porque se mas extermina a gente. Internet, mas extermina, chega um determinado momento que você tem que... Sabe? Para e vai resolver seus problemas. Procure os grupos de mulheres, se vocês não conseguem. Ou um especialista, procure um psicólogo, um terapeuta bom, de nome, porque tem muito picareta por aí. Tá cheio de mentor picareta, tá cheio de coach picareta. Viu? Mas eu vou dizer uma coisa. Então, a gente tem que saber escolher e pesquisar a biografia desses mentores, que mentor não é psicólogo. Exato. Vamos saber ter discernimento dessa... Não é psiquiatra é aquele que dá o medicamento, hein? Não é psicólogo. Psicólogo também não é. Então, tem que saber separar direitinho. Se não sabe, pesquisa na internet, que lá vocês têm. Mas cá entre nós, eu acho bárbaro tudo isso que ela falou. Maravilhoso. Mas o principal de tudo é você se olhar no espelho, de frente ao espelho. Porque não adianta, gente, a gente se fazer de coitadinha, porque dói aqui, dói ali, porque eu não consigo reagir, eu tô sempre morrendo. Enquanto você não se determinar que você tem que mudar, as pessoas vão te suportar. Desculpe, mas é a grande verdade. A grande verdade é essa, porque assim, todos nós queremos mais amigos, queremos nos unir, dar as mãos e a gente vamos caminhar junto. Mas eu conheço trilhares de pessoas que assim, olha, dói o joelho, dói a perna, dói a coluna. Gente, dói, vamos tomar um tramadol, vamos tomar um remédio para dor e vamos à luta. Porque ficar dentro de casa com os olhinhos fechados, a cortina fechada ou reclamando para os amigos próximos, eu não quero que as pessoas me suportem. Porque o que nós vivemos hoje em dia, se você olhar a real, não a gente fugir da realidade, porque nós temos uma mania, nós somos coniventes com isso, todos nós. Olha, as pessoas... Não, porque ela é minha amiga, ela tem obrigação de me aguentar 2 horas no telefone. Ninguém tem obrigação. As pessoas atendem, sabe por quê? Porque tem pena de você, que você é um saco, você é chata. Você é chata, sabe por quê? Gente, quando você quer, mesmo doente, mesmo cansada, esgotada, tem dia que a gente não aguenta. Eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. Vou dormir às vezes meia-noite. O que se dorme? Você tem que se olhar e falar, eu quero resgatar a minha vida. Se você não se olhar no espelho e você se determinar, você vai fazer com que tua família te suporte. Não tenha, ninguém quer ficar ao lado de gente chato, de gente problemático. Quando você se determina, aí sim, você vai ter uma boa psicanalista, você vai ter uma amiga que vai te segurar pela mão, vai falar, olha, eu vou te levar em tal lugar. Mas assim, se você passar uma vida inteira só aqui,
que é mais fácil para a gente fugir da vida, a gente reclamar. É aquele tal negócio, né? As pessoas não gostam das pessoas que reclamam o tempo todo. Às vezes a pessoa é assim, por isso que existe grupo de apoio. Você sabe que o Amor Exigente, eles têm grupos de apoio no Brasil e no exterior, né? Em cada região de São Paulo, eles têm um grupo que atende as pessoas, atende a dependência química, mas também atende essas pessoas que precisam de auxílio e que precisam de um acolhimento, de uma escuta, para elas poderem se reorganizar, porque ninguém vai te dar. Olha, toma, faz isso. Você não tem que existe querer. Receita pronta, hein? Não tem. Não, às vezes a pessoa dá um conselho errado, aí é fatal. Quantas pessoas não se matam? Nós vamos ter aí o mês do suicídio, né? Em setembro. Olha, gente. A caminhada na Avenida Paulista, que eu também estarei presente. Selminha, com a Selma Oliveira. Com a Selminha, porque eu nosso estou há 2 abraço, anos, Selminha. Beijo. Ai, Selma. Nosso abraço, querida. Também estarei lá apoiando, né? Então, são causas que às vezes são evitáveis. E às vezes as pessoas, conselhos errados, não vão atrás de conselhos errados. Procurem grupos de apoio para vocês poderem se fortalecer. E isso é importante. E tem aquela frase que diz, né? Ninguém quer escutar a sua reclamação. As pessoas querem ver você sempre na internet. A gente só vê gente feliz, não vê? Gente feliz, as pessoas em jantares maravilhosos, as pessoas em lugares cativantes. A realidade não é só aquela. Não, pelo contrário, aquilo aquela. Ali, gente, aquela família Margarina, a família Margarina é uma nossa. Coisa que é um engodo. E muita gente entra achando que está todo mundo bem, feliz, que ninguém tem dívida, ninguém tem conta, né? Que está todo mundo milionário, que está todo mundo andando com seu carrão de luxo por aí. E, na verdade, não é isso que acontece. Não. Né? Então, as pessoas sofrem, muitos jovens sendo influenciados com péssimas pessoas, né, nas redes sociais, dando exemplos negativos, achando que a vida é aquilo ali. E não é. Por que tem tantas mortes fatais, tanto suicídio, tanta violência? É isso que está acontecendo. As pessoas acham que é assim e não é. E por que eu não tenho? Gente, por que eu não tenho? Porque você tem que batalhar, você tem que pescar. Pagar o preço. Você tem que pagar o preço. Você tem que levantar cedo, tem que deitar tarde, tem que cumprir com, tem que estudar, com a sua tem responsabilidade. E outra coisa, ninguém fica rico. Aliás, a gente não está falando nem do financeiro. Eu estou falando riqueza de caráter. Caráter, saúde, de honestidade de alma. Ninguém prospera, né, enganando os outros e nem mentindo para os outros. Não tem, você pode jogar. Nosso mundo hoje é cruel. Tem muita gente mentindo para os outros, enganando as pessoas, sabe? Passando a perna nas pessoas. E passa a vida toda, às vezes, você acredita, Deise? E vocês já ouviram falar que espiritualidade é tudo de bom que o ser humano pode oferecer para o outro. Exato. E pode oferecer para si, porque você também tem que se cuidar. Exato. Se você só pode cuidar do outro quando você cuida de você. Está bem. Se você não está bem, não vá cuidar do outro. Não faça isso, que você vai acabar prejudicando o próximo. E você vai pro buraco. Vai pro buraco agora, também. Mas é o que eu digo sempre, gente. É óbvio que eu tenho queridas amigas. Eu já tive problemas seríssimos de depressão. Mas se a gente não se determinar, e depressão saindo de uma viagem de navio com os meus filhos, que eu bem maior que Deus me deu, você tá me entendendo? Então, assim, não é a conta bancária que a gente tem, não é a casa que a gente tem, não é nada disso, gente. É o nosso interior. E eu sei que é difícil, mas nós temos que nos olhar e determinarmos, porque não adianta. Eu conheço pessoas, amigas que estão com psiquiatras incríveis, estão com psicanalistas incríveis há mais de 20 anos, gente. Sabe o que é isso? É muito cômodo sentar e ficar ali como se a gente estivesse dando uma justificativa para nós mesmas. Porque assim, ele está fazendo o trabalho dele. Se você realmente não se determinar, querida, olha, eu conheço pessoas que vivem da depressão aspas, né? Sabe, porque eu não tenho condições, porque eu não posso, porque eu isso, a vida inteira. Eu hoje, sinceramente, eu sempre trabalhei muito, desde os meus 12 anos de idade. Estou com 67. Eu hoje vejo quanto tempo eu perdi, mesmo estando numa situação boa. O quê, gente? A vida é para ser enfrentada com dor, sem dor. Aquilo que serve fica na nossa vida, aquilo que não serve, a gente vira a página do livro, ou senão queima o livro.
Tô errada? E aí sim você pode buscar ajuda e vai receber de uma ótima profissional, que seja de um psiquiatra, de um psicanalista, do grupo de apoio. Mas se você não se determinar, você passa a vida toda e não tem cura, porque as pessoas vão te apoiar, mas numas, porque as pessoas não têm coragem. Se você não consegue fazer tudo de uma vez, se a pessoa quer fazer tudo de uma vez para melhorar, também outra sugestão, começa a colocar metas na sua vida. Metas, o que é meta? Você ter um objetivo, ter um propósito curto, você faz um propósito curto. Hoje eu vou começar a fazer uma caminhada, vai lá uma semana. Você começa naquela uma semana, naqueles 3 dias. E depois você vai aumentando. E você pode virar um objetivo de participar, de repente, de uma maratona. Exato. Quantas maratonas tem de mulheres aí, né? Aqui em São Paulo nós temos várias. Então são metas que podem se transformar em objetivos maiores. Você não precisa começar de uma coisa grande. Você tem uma sala na sua casa que está horrível, que precisa de uma pintura, ou simplesmente que você tem que dobrar suas roupas, porque geralmente a pessoa com depressão, ela não tem organização das coisas em casa, tá? Tanto em casa quanto profissionalmente, e essas pessoas sofrem muito com isso. Então começa a usar, a arrumar o seu cantinho, coloca uma meta, olha, em 3 dias eu vou arrumar isso, olha, até o final do mês eu vou conseguir estar com isso daqui arrumado, né? Então são coisas pequenas que vão transformar a sua vida. Exato. Né? E depois um objetivo maior, você quer fazer uma viagem grande, mas eu não posso pagar a viagem, mas você coloque metas, põe um propósito, né? Junte, guarde a sua reserva financeira e dali 1 ano, 2, não importa quanto tempo, você vai fazer a viagem dos seus sonhos. Eu fiz assim para a minha vida, eu viajei para muitos lugares. Eu não fiz isso por 40 anos, pois fui fazer há pouco. Quantas viagens eu não fiz agora em menos de 5 anos, grupos que eu acompanhei, lugares maravilhosos que eu fui. Não precisa ser o mais caro, mas o lugar que te dá prazer. Né? E você... Olha, gente, o que não pode é parar. Parou... Você acaba morrendo, acaba contraindo uma doença séria. Por que, gente, a gente fala, mas a diabetes, doenças crônicas, essas doenças sérias, que eu não quero nem falar o nome, né? Porque eu perdi um pai, perdi uma mãe com doença séria, meu esposo com doença séria. Mas por quê? Algumas áreas do cérebro, sabe? Sempre com atitudes negativas, falas somatizando. Aquilo somatiza de um jeito, até a pessoa no final da vida, ela acaba não crendo mais em Deus, ela não tem fé, um poder superior, né? Porque cada religião tem o seu jeito. Exato. Eu aprendi a ser uma pessoa pluralista. Sabe, Mari? Porque você... Respeitando a gente não todos. Pode julgar ninguém. Não, quem somos nós para julgar alguma coisa? Só que pode julgar. Nós temos que crer e acreditar. E entender que espiritualidade não é religião. É bem diferente. Ela está dentro das religiões, mas espiritualidade é alguma coisa que vem de dentro de nós. Dentro de nós, o que nós desenvolvemos pro bem. Né, para o seu bem, para o bem das pessoas. Então, espiritualidade não é você ter um cargo bom, não é você ser estudado, não é você ser poderoso, você ser um líder. Não, isso não é espiritualidade, tá? É uma coisa totalmente muito além de tudo isso que a gente vê por aí estampado nessa questão de ostentação, né, da comparação, né, do que a festa do fulano é melhor que a do ciclano. Sempre em concorrência, ninguém tem que concorrer com ninguém. Esqueçam. Todo mundo tem a sua oportunidade. Espiritualidade é algo muito maior que isso. Exato. Né? Estou de pleno acordo. E é isso, Mara. Olha, gente, o que ela falou, analisem bem, ouçam. Se não entendeu, ouçam esse podcast mais vezes, porque assim... Nós todos, não importa se você é analfabeto, se você não sabe ler, se você não sabe escrever, não importa. Todos nós nascemos para uma única coisa: sermos felizes, sermos lapidados. Não importa a religião que você tenha, se você é evangélico, se é católico, se você é messiânico, não importa. Importa que dentro de você a religiosidade, gente, não é aquilo. A religiosidade são as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso querer para nós, para nossa família, para quem está ao nosso entorno. Porque isso tudo, gente, conta. Não é verdade? Tudo isso é onde realmente nós adquirimos cada vez mais, nos abastecemos de condições para a gente subir e galgarmos a nossa montanha. Você quer chegar no topo? Ninguém vai voando.
A gente vai devagarinho, devagarinho, até chegarmos. E não é para os outros, é para nós mesmos. Quando a gente se olha, gente, vocês estão falando com uma cearense, eu repito sempre, 67 anos, uma cearense que passou por N dificuldades. Sou uma eterna aprendiz. Dei, você pode me ensinar, Sérgio, você pode me ensinar, quem quer que seja. Eu falo isso sempre para vocês. Todos nascemos para ser felizes. E a felicidade não é a quantidade que a gente tem. Às vezes você comendo um arroz com um ovinho cozido, Deise, vamos comer um ovinho colorido no boteco. Que delícia! É a mesma coisa que a gente for comer, meu Deus do céu, olha, não importa. Tem uma dica. Um bacalhau. Mara, tem uma dica, aquele famoso ovo mexido com aquele tomatinho assado. Não precisa nem ter o tomate. Eu acho. Com um cafezinho, aquele cafezinho aromático que hoje gente. não. Gente, aquilo lá não tem preço que pague. E faz bem para quem tem diabetes, para a saúde, ovos de manhã. Toda manhã eu como, toda manhã. É ótimo, viu? Uma pimentinha do reino, gente, Nossa, não tem coisa melhor. Coisa melhor. Sabe, depois faz uma olha, nós trocando receita, já viramos para receita. Gente, mas o pode com Mara Cedro é bem isso, sabe, Deise? Esse papo, ao mesmo tempo que a gente fala de coisas sérias, a gente fala de coisas gostosas, que é de uma simplicidade. E eu gosto de falar nisso, porque as pessoas muito acham... Bom. As pessoas acham, Deise, que ser feliz é ter muito dinheiro no banco. Que bom se a gente pode galgar isso, se bom que a gente realmente paga o preço. Todo mundo gosta de prosperidade, todos nós. De conforto, de frequentar lugares bonitos. Mas tem que ter. Né? Mas a gente tem que ter humildade. Deixar a arrogância de lado. Exato. Né? Sabe, ter a humildade, falar, não sei, quero aprender. E olha, eu aceito sugestões. Às vezes tem pessoas que falam, mas você não fala sobre gente chique. Gente, eu falo sobre a vida. A vida é isso. A vida tanto faz a gente comer um belo bacalhau, como a gente comer um ovinho, que a gente pode marcar. Hoje, se eu não tenho e ela não tem, vamos comer, sabe aonde? No Boteco do Zé. Que delícia, porque... O que importa, gente, é o que tem no nosso coração, é a amizade, o carinho. Quem me dera ter tempo de estar curtindo com as minhas amigas, saindo mais vezes para jantarmos, ouvir música, falar de tudo, não é verdade? Então aproveite. Mas Mara, eu não tenho condições. Tem sim, te garanto, se você cozinhar um ovo na sua casa e trazer a vizinha, aquela vizinha, sabe, é gostoso. Mas assim, galgue você, planeje você, o seu amanhã. E curta, seja feliz no seu hoje. Não importa se tem só o arrozinho e uma bananinha nanica, tá bom demais. Se tiver uma carninha moída, melhor ainda. Muito Lógico, se tiver a picanha amanhã, que bom. A picanha que não veio, nós estamos esperando. Mas chega com o nosso trabalho, chega com as nossas ações, não esperando pelos outros. Sabe, a gente realmente tem que, por mais humilde que sejamos, por mais que a gente... Não, mas Mara, eu não tenho esse conhecimento. Todos nós temos, sabe por quê? O dono do conhecimento, da sabedoria, é um só. É um só. E ele nos capacita. Eu estou falando isso, gente, porque assim, quando nós viemos para São Paulo e minha família, passamos muita necessidade. Muita. Papai e mamãe, muitas vezes, comiam só de colher. Então, assim... Tudo na vida é a gente observar. Eu não sei, Deise, você me ensina? Aí sim, quando a gente tem essa humildade, tudo vai adiante. Viva e seja feliz como você é, plantando sempre para o amanhã. Mas aqui nós todos desejamos e queremos e nascemos para sermos felizes. Estou errada? Não, está certíssima. E Mara, eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, todo vamos falar que é um sucesso, né? Tudo isso que eu comecei a crescer depois. E muito, graças a Deus. A Mara me conheceu muito antes, e eu jamais imaginaria que eu ia passar por tantas coisas. Que orgulho de você. Mas para mim é uma novidade muito grande conhecer mais pessoas, estar à volta com os empresários, com os empreendedores, né? Com pessoas de vários países, com pessoas de vários estados aqui do Brasil, né? Com esse auxílio que a gente pode dar, a gente não, às vezes não consegue tudo, às vezes as pessoas me ligam, eu tenho assim, diariamente, muitas mensagens, muitas eu recebo, de pedidos de todo tipo, desde a saúde, tudo. Sei muito que é isso. Eu não recorro muito ao poder público, eu gosto de correr atrás
Da forma que nós conseguimos, né? Com os nossos... Exatamente, e eu não troco nada, vou falar, posso falar? Tudo, eu não aqui, faço troca. Aqui a gente eu pode não costumo tudo. fazer troca, inclusive, de voto para ninguém. Eu faço de coração, tá bom? E sabe Quando por quê? eu vou atrás para conseguir, para ajudar, por intermédio de pessoas do bem que também pode estar ajudando. Porque, às vezes, gente, o poder público, ele ajuda muito. Nossa, eu não tenho nem o que dizer. Porque a gente fala do SUS, por exemplo. É maravilhoso. Fala mal. Eu acho maravilhoso. Todo mundo fala mal, mas não existe sistema no mundo como esse. Melhor que o nosso. Porque o nosso é gratuito. E tem hospitais de ponta, bem equipados. Tem profissionais, em todo lugar tem aquele profissional ruim e aquele profissional É como advogado, bom, é como né? tudo na vida. Então é a mesma coisa. Então, quando eu falo de poder público, eu estou falando de uma coisa muito maior, porque eu trabalhei com o setor público 40 anos da minha vida. Eu conheço a máquina como ninguém. Só que a minha atuação foi uma atuação de trabalho realmente, profissional. Não foi atuação de você chegar lá, ficar no gabinete, ficar 3, 4 meses, 1 ano e tchau. E depois tchau, né? Porque tem essas coisas, né? Infelizmente tem essas coisas. Eu não gostaria que tivesse. Sinceramente, mas isso é um outro problema que eles que têm que resolver. Mas sabe por que tem isso? Sabe por que tem isso? Eu vou dizer porque tem. Porque muitos de nós, a gente sabe, a gente não é cego, pode até não ter a visão, mas a gente sabe perfeitamente que às vezes as pessoas não querem, não é só nos calar, as pessoas querem que a gente não pense, que a gente não opine, que o seu raciocínio seja extinguido completamente, que você deixe de ser cérebro, que você deixe de ser o seu cerebelo, coma a sua ração, eu falo isso aqui muitas vezes, e não canso de falar, porque a culpa é nossa, que somos o quê? Permissivos. Muitas das vezes a gente se vende por causa de um lanchinho, por causa de um suquinho, sendo que eu preciso, sabe o que é? Eu preciso de estudar, eu preciso de segurança, eu preciso de saúde, eu preciso quero continuar pensando por mim, eu quero continuar opinando e eu quero continuar, sabe o quê? No comando das minhas faculdades mentais. Não de ser uma retardada mental. Eu já ouvi do nosso governador, gente, e eu respeito esse negócio de direita, centrão, esquerda. Eu aqui não estou questionando nada disso, hein? E a gente quer pessoas que façam a diferença pela nossa nação. O nosso governador, ele teve uma fala muito interessante quando ele entrou, que ele não gostaria que a população vivesse só de doação de cesta básica. E ele está certo. Certíssimo. A população, ela tem que aproveitar os cursos que são oferecidos pelo governo, pelos municípios. Para crescimento. Né? Esses programas de profissão para o trabalhador que tem, nós temos o SEBRAE, nós temos tantos órgãos, a Fiesp, nós temos o SESC, nós temos o SENAC, nós temos um monte, Associação Comercial, a gente tem tanta coisa, e tem os programas assim, com cursos de todo tipo, desde gastronomia... SEBRAE, cursos incríveis. Tudo. E por incrível que pareça, gente, tem cursos que não chegam ao número. Para poder... As pessoas não procuram. Não. Mas sabe por que não procuram? Tem curso gratuito e tem curso que cobra uma mensalidadezinha. Mas por que não procuram? Não procuram. Mas por que não procuram? As vagas, às vezes eles fecham o curso. E por que não? Porque Responde. Não tem gente procurando. Não, mas a pessoa que não procura, sabe por quê? Ela está recebendo a cesta básica da igreja evangélica, da igreja católica ou de qualquer outra entidade, enfim. E aí ela recebe ainda a cesta básica do governo. Gente, eu não quero receber cesta básica de ninguém. Eu quero para minha neta, para o Sérgio, para você, para todos nós, seres humanos. Porque todos nós podemos, se a gente não se capacita, a gente vai ficar, sabe aonde? Na porta de casa, com aquele cigarrinho, vende 2 cestas básicas para ficar com uma só. O trabalho, ele é importante para todo mundo. Se sentir vivo. O trabalho, ele é importante. E é assim, mas eu não arrumo um trabalho. Tem aquela falinha, aquela coisa... Mas vai buscar, vai para o Poupa Tempo, lá tem tanto lugar que faz o cadastro, vão buscar, sabe? Eu tenho vai empresas... na internet, vocês estão no celular, às vezes está no celular o dia inteiro,
lá vocês têm como na busca, vocês têm lugares em cada região de São Paulo, do seu estado, tem lá para você se cadastrar. Vá seu comerciante, seu empreendedor do bairro, seu empresário, vai lá. Antigamente a gente levava o currículo no papel, conversava. De loja em loja, lembra? Essa, eu fui muito, viu? Eu tinha 15 anos de idade, porque hoje em dia, infelizmente, tem a lei que diz que o menor não pode trabalhar. Eu trabalhei com 12 no Hospital Presidente. Eu comecei a trabalhar com 15 e eu trabalhei vendia bolsa de estudos de inglês. Olha que fantástico. Porta em porta, viu? Meu pai queria morrer comigo, mas eu fazia. Mas é maravilhoso a gente se sempre sentir. Estudei, não era uma boa estudante, tá, gente? Nunca fui. Só fui começar a dar importância para o estudo quando eu comecei a passar dificuldade. Meu pai deixou eu passar dificuldade para eu aprender. Eu fui mãe solteira, com 20 anos de idade. Eu tenho uma filha de 40 anos, maravilhosa. Tenho um filho de 29, que é o cantor, né, o artista. Alan Tenho Tavares. 2 netos, um de 18 e um de 3, que vai fazer 3 aninhos, uma nora e um genro. Gente, é assim, eu ralei muito. Não é porque meu pai não era rico, ele era um batalhador, como o Silvio Santos foi, só que ele não chegou a ficar milionário. O Silvio Santos tem um luxo de pessoa, uma pessoa maravilhosa, que eu chorei muito quando foi para o céu, e é uma pessoa que é um exemplo, mas eu vou dizer, nós ralamos muito. Meu pai fez a gente ralar. E é isso que aconteceu. É isso que foi te lapidando. Demorou, mas demorou 40 anos, 50 anos para eu poder hoje estar aqui e para poder dar meu relato, para poder ajudar as pessoas. Nada foi de graça. Nada. E não foi cesta básica. Foi ralar mesmo, tá? Não tem problema, às vezes uma ajuda, numa necessidade. Numa ajuda. Que nem o Lions, né? Nós ajudamos muito em questão de guerra, catástrofe. As famílias perdem tudo, né? Então, enchentes, né? Nesse caso, é óbvio. Você vai fazer a campanha. Sem dúvida. Agora, você criar isso, uma rotina, viver... Uma vida inteira. De uma bolsa... Família, de uma bolsa isso, uma bolsa aquilo. Nem vou falar que hoje realmente surgiu um assunto muito interessante, essa coisa dos filhos, né? E tem pessoas que têm muitos filhos e estão recebendo aí um Bolsa Família generoso. Gente, ai, gente, é vergonhoso, eu não vergonhoso. quero ganhar o processo, mas... Mas não é questão de processo. A gente não está citando É que tem nomes. coisas que a gente para pensar e realmente, às vezes as pessoas estão certas no que comentam. Hoje eu estava pensando sobre isso, eu falei, puxa, mas não é que é verdade mesmo? E se a pessoa não trabalha. Se acostumam. Hoje, para você arrumar uma pessoa, um auxiliar de casa, gente, que raridade. Eu, por exemplo, tive uma auxiliar de casa que eu devo a minha vida a ela. A minha vida. Dedé, não vou citar o nome dela aqui. Ela praticamente, eu sempre trabalhei a vida inteira, de segunda a segunda. Trabalhava como secretária executiva da IOSP, seguradora, Comin de Companhia de Seguros com a presidência. Sábado e domingo eu fazia plantão na Roxabra, da antiga Roxabra. Gente, e Dedé ficava ali com meus filhos. E ela, meu Deus, eu devo a minha vida a ela. Uma pessoa que, assim, tudo que puder fazer é pouco, perto do que ela realmente representa na minha vida e na vida dos meus filhos. Então, hoje em dia, é tão raro você conseguir alguém para fazer até uma limpeza. Faz, mas assim, é melhor que não faça, porque assim, porque quando sai, você vai olhar, tá exatamente tudo quase igual estava. E para quê? Então, gente, vamos acordar para a vida. Se você falar, olha, eu preciso de uma pessoa para passar roupa em casa, vê se a pessoa quer ir. É raro alguém realmente... E não é feio, é trabalho, gente, é trabalho, meus amores, sabe? É o sustento nosso, da nossa família. Hoje você está fazendo isso, amanhã, sabe? Amanhã você está fazendo outra coisa e vai. Gente do céu, papai trabalhou a vida inteira com gado, com vaca, capinando, sabe? E deixou hoje, graças a Deus, para cada um de nós, uma situação que cada um... Graças a Deus, e a gente aprendeu, meus irmãos trabalhavam muito deles quando nós viemos, eu tinha 1 mês de vida quando eu vim para São Paulo, trabalhavam de pedreiro quando vieram para cá, sabe? Papai trabalhava, não tenho vergonha de dizer, como faxineiro da Falck. E o quê? A gente poderia se acomodar com tudo aquilo.
Não, vamos buscar estudar, vamos buscar ajudar dentro de casa, vamos realmente, sabe, para cima do que é necessário. Olha, com 12 aninhos, 7 horas da manhã, eu tinha que entrar no Hospital Presidente da Avenida Nova Cantareira, porque eu fui, graças a Deus, eu tive a oportunidade. A oportunidade. Você vai trabalhar com arquivo morto. Não, mas eu não sei trabalhar com morto. Arquivo morto, mas com 12 anos, quem é que sabe? Gente, então todos nós podemos, basta querermos. Se a gente não tiver a ação do querer e do agir, a gente serve aqui menos que uma ameba. Eu não quero nunca me sentir uma ameba. Todo dia, minha amada, eu peço a Deus que no dia que Ele me levar, olha, só depois que eu estiver no caixão e que eu não estiver respirando mais que eu vou parar. Mas ninguém quer ser ameba, Mara. Ninguém quer ser. Essa geração de hoje, por exemplo, eu tenho uma preocupação enorme com essa geração de hoje, essa meninada. Eu falo que meninada, e vou dizer mais, a adolescência hoje, tem adolescente hoje de 40 anos, 50 anos de idade, por incrível que pareça. Porque não tem ação. Por incrível que não tem ação e por culpa vamos falar, dos pais também que viraram, assim, totalmente codependentes dos filhos, não conseguiram falar não quando tinham que falar. Eu mesmo fui uma que em determinados momentos não consegui falar não para os meus filhos com dó, né? Tenho arrependimentos, todos nós temos, eu acredito, da minha geração, temos também, porque a geração anterior dos nossos pais foram muito rígidos com a gente, era no olhar que se educava, um olhar não precisava falar mais nada, né? Eu lembro que meu pai levávamos, nós íamos aqui na Higienópolis visitar uns parentes, né? Que vieram da Europa para cá, os portugueses, né? Aquelas famílias tradicionais, e a gente ia com aqueles vestidinhos bufantes, aquela roupa, né? E a gente sentava, tinha a hora do coquetel ali, no olhar, na educação você não abria a boca. E às vezes nem ficava com os adultos. Ficava com os adultos. Então, Mara, acho que você é da mesma época. Então, é da mesma hoje época. Não. Hoje a gente não quis passar aquela educação, achando que eles eram rígidos demais. E acabamos falhando, em alguns momentos, na educação dos nossos filhos agora. Eu não estou generalizando, mas muitos de nós erramos sim. Nós tivemos, eu tinha, ainda tenho momentos, às vezes, que eu penso, olha lá, o que eu fiz, né? E nós somos exemplos para os nossos filhos, exemplo. Se nós não formos exemplos, de fora vão ser, e exemplos às vezes negativos que vão passar para eles, e eles vão viver, vão construir uma personalidade totalmente fora daquilo que a gente imaginou que queria. E nós temos aquela mania de achar que o filho tem obrigação de fazer uma universidade, ele tem obrigação de crescer, é lindo, maravilhoso, mas tem alguns que têm problemas psicopedagógicos, que têm problemas que na época não existiam especialistas, né? E sofreram muito dentro de colégios públicos, particulares, né? E a gente não conseguia entender isso. Hoje, alguns já estão numa profissão, alguns fizeram a universidade, outros não conseguiram acompanhar, mas têm uma profissão. E outros, hoje, estão, pelo pai não saber falar sim ou não, né? Hoje eles estão aí no mundo das drogas, seguindo um outro estilo de vida completamente negativo, completamente fora do contexto que a gente tem que lutar por essa geração. Essa geração tem que entender, não sigam, evitem seguir os exemplos negativos que vocês têm. Mas é isso, Mara. Só uma coisa que eu vou te dizer, e eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que a nossa querida Deise Tavares, né, é uma reflexão real. Mas eu vou dizer para vocês, gente. Eu acho que, por exemplo, eu fui trabalhar com 12 anos. Eu acho que todo mundo, toda a educação depende realmente dos pais. Não é na escola, porque às vezes a pessoa passa... esse dever que é dos pais, da família, passa para as professoras. E ali não é bem só isso. Veja bem, mas hoje, passou 10 anos, 12 anos, todo mundo tem raciocínio. Tanto que tem um raciocínio para o lado bom e para o lado da sacanagem, do erro. Então, assim, eu não queria comer de colher pro resto da minha vida, com 12 anos de idade. Eu era sozinha. Era realmente uma dificuldade muito grande que nós passamos. Não estou dizendo só eu, Mara Cedro. Quantas milhares de famílias?
todos vocês que raciocinam, se o pai e a mãe não pode dar, porque realmente vieram de lá do meio do mato, cuidaram só de bicho, de cacimba, de animal. Gente, quem raciocina já tem um mínimo de raciocínio. O que você quer para a sua vida? Quando eu falo de ameba, é porque assim, se você realmente não tomar uma atitude, eu vou estudar, eu não vou aceitar dos meus amigos sugestão para dar um traguinho, seja ele qual for, né? Então, veja bem, é que você está querendo passar uma vida toda do lado do esgoto. Desculpa o termo, mas é bem isso, porque as pessoas vivem, é que a gente acaba refinando a maneira de falar. Mas eu estou falando para você refletir. Você, papai, mamãe, principalmente o adolescente. Se o papai e a mamãe não fazem de propósito de não dar aquele esmero na educação, mas cabe a você escolher o que você quer para a tua vida amanhã. Sabe, se é o lado bom ou se é o lado ruim. Se você vai ser um aviãozinho na mão dos outros, e se é um aviãozinho, vai funcionar até um certo ponto. Uma hora, esse aviãozinho vai morrer. Esse aviãozinho vai ser exterminado. Então, assim, é muito simples. O que eu quero para a minha vida? Coisas fáceis que eu acho que vai ser a vida inteira? Ou aquilo que realmente eu vou plantar e eu vou colher e vou poder favorecer a todos que estão, meus pais, minha família, no meu entorno. Isso é para que você possa pensar. Porque é muito fácil a gente colocar a culpa só nos pais. Mas sim, é o que eles têm, é o que eles tiveram. E você está vivendo num mundo que você tem a internet, você tem a televisão, você tem os amigos que valem e outros que não valem absolutamente nada. E você tem o discernimento de Deus para saber o que vale a pena para a tua vida. Porque todos nós, depois de uma certa idade, sabemos o que é certo e o que é errado. Então, depende realmente, por isso que nós temos o livre-arbítrio de escolher o certo ou errado. Exatamente isso. E quando a gente fala da culpa dos pais, lá no grupo de apoio, o que nós orientamos, né? E conversamos com eles, porque eles chegam tão arrasados em grupo de apoio. Eu sou culpado, mas aí a gente tem que fazer um trabalho para que eles não se sintam assim, né? Para que eles saibam que cada dia é o primeiro dia da nova vida deles e dos filhos, e que eles podem mudar esse quadro, né? E eles podem aprender a viver novamente de uma outra forma. Então, que não se sintam culpados. Era o que eles tinham, era o que eles sabiam. Dali para frente, frequentarem um grupo de apoio, ou ir pesquisar, estudar sobre o assunto. Tem muita coisa boa hoje que oferece aí na internet, muitos especialistas que orientam, inclusive, que eu falo. E vou dizer mais, sigam lá o www.amoresigente.org.br, tá? www.amoresigente.org.br. Lá vocês têm vídeos, vocês têm textos, tem o endereço dos grupos próximos de vocês, que pode estar ajudando vocês a conhecerem um outro caminho e não se sintam culpados, tá bom? Porque a vida dos seus filhos, eles que vão ter que cuidar. Em determinado momento é eles, aí não vão ser mais os pais, e eles vão colher os frutos que eles estão colhendo hoje. Perfeito. Tá bom? Então não se sintam culpados. A gente fala da culpa, é um puxão de orelha, é um puxão. Eu também errei. Quem de nós não errou em algum momento? Todo mundo erra. Ninguém é 100%. Todo mundo erra. O único que não erra é um só. É um só. Todos nós aqui estamos sendo burilados. Nós estamos, cada dia, nós somos... Eu digo que nós somos diamantes. E Deus nos colocou aqui justamente para ver a cada dia o nosso interesse de sermos torneados, burilados dia a dia como diamantes. Então, vamos fazer uma reflexão. Por mais simples que... Olha, mas eu não tenho instrução. Sempre tem o melhor para as nossas vidas, basta querermos. Não importa a idade, não importa a cor, não importa, o seu social como anda, o seu banco, não importa nada disso, basta nós querermos e entrarmos em ação. Porque não adianta a gente querer e continuar inerte. Aí, sem condições. É isso. Meus amados, o nosso podcast de hoje, olha, a gente vai ter muitos mais com Deise Tavares. Posso terminar? Falar Por favor, coisinhas? deve. Então, vamos para terminar. Eu vou fazer uma divulgação. No dia 31 de julho, estarei no Teatro Bibi Ferreira, tá? Falando sobre autores e escritores, né? Num auditório maravilhoso. Os ingressos já estão à venda.
nas minhas redes sociais, né? Deise Tavares, Deise.Tavares127. Repete, por favor. Deise.Tavares.127. Vocês vão ter orientações lá. E no Facebook, Deise Tavares, tá? Vocês vão ter lá o evento todo, são escritores do Brasil todo, no palco, falando sobre as suas experiências e mostrando para vocês um caminho diferente de ser dentro da leitura e da escrita. E nós temos no dia 9 de agosto, nosso canto cultural. Hoje eu faço uma parceria com o Leão Lobo. Estou muito feliz com o convite do Leão Lobo, Maurício Coutinho. Você já conhece bem os Maurício, conheço. Mara Porto, Maurício Coutinho, Leãozinho, meu amado. Conheci há pouco tempo. E agora estamos fazendo uma parceria do canto cultural dentro da feijoada. É uma coisa inédita. Nós reunimos autores e escritores do Brasil, né? Editores também. Eu tenho uma mesa, um canto lá, para que a gente possa trocar experiências, para vocês poderem conhecer pessoas e também conhecer esse mundo da leitura e da escrita. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo isso está lá nas minhas redes sociais e na rede social do Leão Lobo e do Maurício Coutinho. E que vocês também possam participar como futuros coautores, não é? Como coautores. Autores, escritores, coautores. É muito bom. Amanhã vocês podem. Ah, mas eu não sei escrever. Olha, tenho certeza que ela vai dar toda uma assessoria e que amanhã várias pessoas que têm vontade de escrever um livro possam ser coautores de um determinado tema, de um determinado livro. Então, eu sugiro a vocês, peguem a rede social dela, entrem em contato. Tem algum direct, manda mensagem. Tem algum telefone que possa deixar? Tem o meu telefone. Por favor. Eu vou dar meu telefone. Não, então não. Não, vou dar o telefone, eu atendo todo mundo. Só mas se eu você não achar... atendo na hora, porque são tantas pessoas, às vezes eu fico 2 dias, 3, para poder, você sabe como que é? Eu fico quase um mês, às vezes. Então, é 11 94883 3929, Deise Tavares. Novamente? 11 94883 3929. Mas olha, liguem, deixem a mensagem que eu retorno em seguida. Quando der. Quando possível. Até mais fácil pela internet, porque é mais rápido. Mas é porque é muita gente procurando. Tanto as questões sociais, quanto agora as questões dos projetos de leitura e escrita. Mais algum recado? Muito obrigada, Mara. Eu te amo. Sérgio, pessoal que está aqui. Gente, maravilhoso. E venham no podcast, se informem aqui com a Mara. Porque não existe coisa. Isso aqui é uma coisa que Deus manda e não tem para ninguém. E nada combinado. Olha, e hoje foi assim, um bate-papo mesmo. Foi combinado, Mara? Não dá tempo. Foi. Mara me ligou, vamos fazer, vamos. E olha que eu tinha compromisso hoje. E fiquei muito feliz pelo... Obrigada, gratidão. E eu desejo para você mais sucesso ainda. Que Deus está sobre a tua vida também, e para todos nós. Para todo esse espaço maravilhoso, toda essa equipe que está aqui dentro, os seus filhos. Amém. Eu sua neta. Amém. Que amém. são maravilhosos. Amém. A única coisa que a gente pede, que Deus nos conceda sabedoria, discernimento e que vir para cá só, que quando eu pensar assim, eu vou convidar tal pessoa, ou tem determinada pessoa entrando como apoiador, que sejam pessoas, seres humanos, assim, realmente, sabe, humanos com H maiúsculo, gente com G maiúsculo. Nada aqui que é tudo combinadinho, que tem coisa... Não quero, gente. Eu quero que a bênção de Deus esteja sobre todos nós aqui, para que todos nós possamos crescer e um ajudando ao outro de mãos dadas. É isso que eu desejo, porque a gente está aqui, como eu disse e volto a dizer, para sermos felizes. Bom, meus amados, mas a Deise vai estar voltando com a gente em breve, com certeza, tá? Porque eu já estava devendo isso já há um tempão, eu tentando ver se eu conseguia dar um jeito na agenda, mas graças a Deus... É no momento certo. De Deus. É o momento, é o tempo dele. É o tempo dele, não é o nosso. É o que eu falo. Gente, às vezes a gente fica tão ansiosa com as coisas. É o tempo de Deus. Mas não adianta. Às vezes não acontece porque tem o tempo dele. Não é no nosso tempo. Nem antes e nem depois. Nada. E você também pode ser aqui, olha, vir no Pode com o Mara Cedro, falar a respeito da sua trajetória, da sua vida, sabe? Porque eu acho o seguinte, nós temos que ser exemplos, nós temos que deixar, sabe, legado para os nossos filhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos. E quem realmente, às vezes, não nos conhece pessoalmente, se gostar, gente... Passem, compartilhem para outros. Se não gostar, eu vou pedir uma coisa, como eu sempre peço.
Se não gostar, muita gente, às vezes, que não tem compromisso com Deus, com família, são pessoas secas na vida, sabe, árvores secas que não dão frutos. Não assista mais. E não precisa julgar. As pessoas julgam, criticam. E não, mas se quiser julgar, também pode julgar, porque, olha, a gente não liga para isso. Sabe por quê? Desculpa, eu realmente não ligo, não dou a mínima. Eu quero mais agregar pessoas valorosas, não é dinheiro, valorosas de sentimento, de amorosidade, principalmente de respeito. E eu sempre digo para vocês, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Beijo no coração de vocês, minha amada. Muito Gratidão. obrigada para vocês, viu? Gratidão. Tudo de bom, tudo de bom.